Na gaveta antiga da sua mãe, Jasper encontrou um estranho relógio de bolso. O menino de 5 anos costumava ver a mãe tirá-lo da gaveta à noite. Ela ficava a olhar para ele por muito tempo. Às vezes, os seus olhos ficavam vermelhos. Depois, ela guardava-o sem nunca pressionar o botão. Esta noite, enquanto a sua mãe dormia, Jasper decidiu experimentar. Ele pressionou o único botão do relógio. Do outro lado, um homem esperava por este sinal há 5 anos. Ele era o homem mais poderoso de Chicago. Ele já tinha vasculhado cada centímetro da cidade. Procurava pela mulher que desapareceu sem dizer uma palavra. Mas esta noite, quando o relógio finalmente vibrou, a pessoa do outro lado não era ela. Era a voz de uma criança de 5 anos. Uma criança que ele nem sabia que existia. Se esta história tocou o seu coração, clique no botão de gostei para nos apoiar. E não se esqueça de se inscrever para nunca perder outra história com significado. Mas para entender como um simples relógio mudou tudo, temos que voltar àquela noite chuvosa em Chicago. A negociação de alto risco não significou nada no momento em que a vibração começou. Dentro da gaveta da secretária, um fantasma estava a voltar à vida. Tristan congelou. O contrato multimilionário na sua mão de repente pareceu papel sem valor. A vibração era fraca, quase um zumbido contra a madeira da secretária. Mas foi o suficiente para Tristan saber. Ele congelou, a sua respiração falhou. Todos na sala olharam para ele confusos. Um dos sócios perguntou se algo estava errado, mas Tristan não respondeu. Ele pediu desculpa, levantou-se da cadeira e caminhou em direção à secretária. Ele abriu a gaveta. O relógio de bolso estava lá. Uma pequena luz piscava para sinalizar que algo estava a chegar. 5 anos. Aquele relógio esteve em silêncio por 5 longos anos. Tristan pegou nele e saiu para a varanda. O vento noturno de Chicago bateu frio no seu rosto, mas ele não sentiu nada, exceto a batida do seu próprio coração no peito. Ele pressionou o botão de ligação e levou o relógio ao ouvido. Ele esperou por uma voz familiar. A voz de que sentia falta há 5 longos anos, mas não era a dela. A voz que se ouviu pertencia a uma criança. Olá, está alguém aí? Tristan franziu a testa. Ele perguntou quem era. A sua voz ainda estava controlada, mesmo com o seu interior em tumulto. O meu nome é Jasper. Tenho 5 anos, respondeu a criança, a sua voz clara como o toque de um sino. Tristan ficou em silêncio por um instante. Depois, perguntou ao menino onde ele tinha encontrado o relógio. Jasper disse que o tinha descoberto na gaveta da sua mãe. Estava escondido debaixo de vários carretéis de linha de costura. O menino disse que a sua mãe o tirava muitas vezes à noite. Olhava para ele por muito tempo e depois guardava-o novamente. Esta noite, ela foi dormir cedo porque estava cansada. Então, ele decidiu ver por si mesmo o que o relógio tinha de tão especial. Enquanto Tristan ouvia, cada palavra da criança parecia uma peça de puzzle a encaixar. Preenchia o vazio que ele carregava há 5 anos. Jasper continuou, alheio à tempestade que estava a causar. A sua mãe trabalhava como enfermeira numa pequena clínica na cidade. Saía de manhã cedo e voltava para casa muito tarde. O seu pai, Connor, estava gravemente doente e já não podia trabalhar. Por isso, a sua mãe tinha que fazer mais turnos para ganhar dinheiro suficiente. O menino falava num tom calmo e prático, como se esta fosse a vida normal. Mas Tristan conseguia ouvir o cansaço escondido por baixo daquelas palavras simples. Quem és tu? Jasper perguntou de repente. Por que é que a minha mãe guardou este relógio por tanto tempo? És muito importante para ela? Tristan não respondeu imediatamente. Ele olhou para as luzes da cidade lá embaixo. Milhões de faíscas a piscar como estrelas que caíram na terra. Há 5 anos, ele tinha dado aquele relógio a uma mulher. Fez a promessa de que se ela alguma vez precisasse dele, bastava pressionar o botão e ele viria. Ela nunca o pressionou. Até esta noite. Qual é o nome da tua mãe? Tristan perguntou com a voz mais suave agora. Rosalie, o menino respondeu de imediato. Tristan apertou o relógio com mais força, até os nós dos dedos ficarem brancos. Rosalie. Era ela. Depois de 5 anos, ele finalmente a tinha encontrado. Não através de todos os recursos que usou para virar a cidade do avesso à sua procura, mas sim através de uma chamada de uma criança curiosa de 5 anos. Onde estás, Jasper? Tristan perguntou. Crescent Falls. Fica perto de um lago muito grande. O menino respondeu.
Tristan conhecia o lugar. Uma pequena cidade perto do lago Michigan, a cerca de 3 horas de carro de Chicago. Pacífica, remota, completamente diferente do seu mundo. Um lugar perfeito para desaparecer. Jasper, disse Tristan lentamente. Vou perguntar-te uma coisa. Consegues guardar um segredo? Que segredo? O menino perguntou, a sua voz brilhando de curiosidade. Não contes à tua mãe que me ligaste, está bem? Houve silêncio por um momento. Depois, Jasper disse, Ok, sou muito bom a guardar segredos. Tristan sorriu pela primeira vez naquela noite. Bom, eu vou visitar a tua mãe. Vais mesmo vir? Jasper perguntou, e havia uma nota de entusiasmo na sua voz. Vou, disse Tristan, eu prometo. A chamada terminou. Tristan ficou na varanda, deixando o vento noturno de Chicago varrer o seu rosto. Abaixo dele, estendia-se a cidade que nunca dorme. Milhões de luzes piscavam como um rio de estrelas derramado sobre a terra. Mas ele não via nada, exceto o nome que acabara de ecoar na sua mente. Rosalie. 5 anos. Ele esperou 5 anos por este momento. 5 anos a guardar o relógio na sua gaveta, sem nunca o deitar fora, sem nunca o esquecer, apenas a esperar. E esta noite ele tinha vibrado de volta à vida. Tristan guardou o relógio no bolso do casaco, virou-se e voltou para a sala de conferências. Os 4 homens ainda estavam sentados lá. As suas expressões eram uma mistura de curiosidade e impaciência. O homem de cabelo prateado na cabeceira da mesa falou primeiro. Perguntou se podiam continuar agora, porque tempo é dinheiro. Tristan não se sentou. Ele permaneceu de pé na cabeceira da mesa, olhando para cada um deles. Depois disse com uma voz sem o menor tremor que as negociações estavam adiadas. Sem explicação, sem discussão. A sala pareceu ter todo o seu ar sugado de uma só vez. O homem de cabelo prateado levantou-se de um salto, o seu rosto vermelho de raiva. Ele disse que este negócio não podia esperar, que se preparavam há 3 meses, que dezenas de milhões de dólares estavam na mesa à espera de assinaturas. Outro homem interrompeu. A sua voz tentava manter a calma, mas não conseguia esconder a irritação. Perguntou se Tristan entendia o esforço que eles tinham feito para estar ali esta noite. Tristan ouviu. Depois, olhou para eles, com os olhos completamente impassíveis. Há coisas mais importantes do que o dinheiro. Aquelas palavras silenciaram a sala inteira. Os 4 homens olharam uns para os outros como se não pudessem acreditar no que tinham acabado de ouvir. Em 10 anos a fazer negócios com Tristan Cole, ninguém nunca o tinha ouvido dizer tal coisa. Para Tristan, o dinheiro era tudo. O poder era tudo. Ou pelo menos era nisso que eles sempre acreditaram. Tristan não esperou pela reação deles. Ele virou-se e saiu da sala de conferências, deixando para trás os seus rostos atônitos. Victor estava no corredor do lado de fora, com as costas apoiadas na parede. O homem russo de 40 anos era o braço direito de Tristan há 8 anos. Ele viu Tristan sair e sentiu imediatamente que algo estava diferente. Victor acompanhou-o enquanto caminhavam pelo longo corredor. Ele perguntou o que tinha acontecido, a sua voz baixa e cuidadosa. Em 8 anos, Victor nunca tinha visto Tristan abandonar uma negociação assim. Tristan não abrandou. Ele apenas disse com uma voz seca. Prepara o carro. Crescent Falls, 3 horas de estrada. Victor parou de repente. Crescent Falls. Ele conhecia aquele nome. 5 anos antes, quando Tristan vasculhou toda Chicago à procura de uma mulher, Victor ouviu esse nome ser mencionado. Era um dos lugares para onde ela poderia ter ido, mas não encontraram nada. Aquela mulher tinha desaparecido como se nunca tivesse existido. Victor apressou-se para o alcançar e ofereceu-se para ir com ele. Ele disse que uma viagem de 3 horas à meio da noite, sozinho, não era segura. Tristan abanou a cabeça. Isto era pessoal. Victor queria dizer mais, mas quando olhou nos olhos de Tristan, soube que era melhor não o fazer. Havia momentos em que Tristan Cole era o chefe. Havia momentos em que ele era o líder. Mas esta noite, Victor viu algo mais. Esta noite, Tristan Cole era apenas um homem a caminho de encontrar o que tinha perdido. Victor fez um pequeno aceno e recuou. Ele disse apenas uma coisa antes de Tristan entrar no elevador. Se precisares de alguma coisa, liga. Tristan não respondeu, mas fez um leve aceno com a cabeça. As portas do elevador fecharam-se. No seu quarto privado,
Tristan trocou o seu fato de 3 peças por um casaco de cabedal preto e calças de ganga. Ele pegou nas chaves do carro da gaveta e colocou a carteira no bolso de trás. Antes de sair, ele parou em frente ao espelho. O homem que o encarava de volta tinha olhos cinzentos como aço. Tinha uma leve cicatriz ao longo do lado esquerdo do maxilar. E o rosto de alguém que já tinha visto demasiadas coisas sombrias nesta vida. Mas esta noite, havia algo mais naqueles olhos. Esperança. Pequena, mas inconfundível. Tristan tirou o relógio do bolso do seu casaco de fato e segurou-o na palma da mão por um momento. A pequena luz tinha se apagado. O ecrã voltou ao mesmo silêncio que conhecia há 5 anos. Mas agora ele sabia. Do outro lado, já não havia um vazio infinito. Havia uma pequena cidade junto ao lago. Havia uma mulher chamada Rosalie e havia um menino de 5 anos chamado Jasper. Ele guardou o relógio no bolso do casaco, diretamente sobre o coração. A garagem de estacionamento estava silenciosa à meia-noite. O som dos passos de Tristan ecoava contra o cimento enquanto ele caminhava em direção ao elegante carro preto estacionado no canto. Ele abriu a porta, sentou-se no lugar do condutor e ligou o motor. O motor rugiu, como uma fera a acordar do sono. O carro subiu a rampa, saiu da garagem e entrou no fluxo das ruas noturnas de Chicago. Tristan conduziu para norte, atravessando estradas cujas curvas e sombras ele conhecia de cor. As luzes da cidade foram desaparecendo lentamente no espelho retrovisor. Os arranha-céus tornaram-se cada vez mais pequenos até que, finalmente, desapareceram no horizonte. À sua frente, estendia-se a escuridão e a longa estrada. 3 horas, apenas mais 3 horas, e ele voltaria a vê-la. 5 anos de espera estavam quase a terminar. A autoestrada à noite estava vazia, como uma fita preta a estender-se para o infinito. Apenas os faróis do carro rasgavam a escuridão à frente. E de vez em quando, surgiam os rastros de caminhões de longo curso a mover-se na direção oposta. Tristan mantinha um aperto firme no volante. Os seus olhos estavam fixos na estrada, mas a sua mente estava longe. 3 horas de condução, tempo suficiente para a memória encontrar o seu caminho de volta. Ele lembrou-se daquela noite, há 5 anos. Ele tinha acabado de regressar ao apartamento seguro após uma viagem de negócios de 3 dias. A porta abriu-se e ele soube imediatamente que algo estava errado. O apartamento estava vazio. Não vazio porque faltavam coisas. Vazio porque ela não estava lá. As roupas de Rosalie tinham desaparecido do armário. Os livros que ela costumava ler já não estavam na prateleira. Até a caneca que ela usava todas as manhãs já não estava na cozinha. Tudo o que restava era um pequeno bilhete na mesa. A sua caligrafia familiar corria apressada pela página. Não me procures. Esta é a minha escolha. Sem explicação, sem despedida, nem mais uma palavra. Tristan ficou ali por muito tempo, com o bilhete na mão. Lia-o repetidamente, como se as letras pudessem de alguma forma rearranjar-se numa mensagem diferente. Mas não o fizeram. Ela tinha partido e não queria que ele a procurasse. Mas ele procurou na mesma. Durante 2 longos anos, ele usou todos os recursos, todas as ligações. Vasculhou todos os cantos de Chicago e das cidades vizinhas. Rosalie desapareceu como se nunca tivesse existido. Nenhum rastro, nenhum sinal, nenhuma única pista. Ela tinha aprendido demasiado bem a desaparecer. Talvez porque passara a vida inteira a fugir. Ele lembrou-se do dia em que decidiu parar. Não porque tivesse perdido a esperança, mas porque percebeu que talvez ela realmente não quisesse ser encontrada. Ele colocou o relógio de bolso na gaveta da sua secretária. O mesmo relógio que tinha dado a Rosalie com a promessa de que viria sempre que ela precisasse dele. Ele não o deitou fora. Simplesmente colocou-o num lugar onde o pudesse ver todos os dias. Uma lembrança de que a promessa ainda estava viva, mesmo que a pessoa que a recebeu já não estivesse ao seu lado. E agora, 5 anos depois, o sinal tinha chegado. Não de Rosalie, mas de um menino curioso de 5 anos chamado Jasper. A vida, por vezes, tem formas estranhas de arranjar as coisas. Um sinal verde da autoestrada apareceu no alcance dos seus faróis. Crescent Falls, a 30 milhas. Tristan olhou para o relógio no painel. Eram quase 5 da manhã. Ele tinha estado a conduzir por quase 3 horas sem parar. A leste, o horizonte começara a mudar de preto para cinzento pálido. Lentamente, assumia um leve tom de rosa e laranja. O amanhecer estava a chegar. 20 minutos depois, o carro saiu da autoestrada
e entrou na estrada mais pequena que levava à cidade. Crescent Falls apareceu diante de Tristan como uma pintura de outra época. A pequena cidade ficava junto ao lago Michigan. Tinha casas de madeira envelhecidas, muito juntas ao longo da estrada principal. Alguns barcos de pesca estavam atracados na margem. A água estava parada e refletia a primeira luz do novo dia. Não havia edifícios imponentes, nem buzinas estridentes, nem o ritmo frenético de Chicago. Aqui, o tempo parecia abrandar, como se toda a cidade respirasse ao seu próprio ritmo, sem pressa e em paz. Tristan conduziu lentamente pelas ruas, os seus olhos à procura da casa que Jasper tinha descrito. A casa azul clara perto do lago, no final da estrada. Ele encontrou-a depois de alguns minutos. Uma pequena casa de 2 andares, pintada de um azul que desbotara com o tempo. Tinha um telhado castanho manchado de musgo e uma cerca de madeira branca a rodear o pequeno jardim da frente. Modesta, simples, muito diferente da penthouse que ele deixara há apenas algumas horas. Tristan estacionou a alguma distância, sob os ramos de um grande ácer. Ele desligou o motor e ficou em silêncio no carro, a observar. O seu coração batia mais rápido do que o normal, embora por fora ele ainda tivesse o mesmo rosto inexpressivo de sempre. Passaram-se alguns minutos. Depois, uma luz amarela e quente acendeu-se na cozinha. Alguém estava acordado. Tristan olhou para a janela, tentando distinguir a figura lá dentro. Mas as cortinas bloqueavam a sua visão. O seu coração acelerava a cada segundo que passava. Então, a porta da frente abriu-se. Uma mulher saiu para a varanda. Tristan parou de respirar. Rosalie, era ela. Cabelo castanho avermelhado, preso num coque na nuca. Uma silhueta esguia num uniforme de enfermeira azul claro. Ela estava mais magra do que ele se lembrava, mais cansada. As linhas do seu rosto estavam mais vincadas, como se os últimos 5 anos lhe tivessem tirado demasiado. Mas ainda era ela, ainda era a sua Rosalie. Ela estava a trancar a porta, a preparar-se para sair para um turno de manhã cedo. A sua mala pendia do ombro. Os seus passos eram apressados enquanto descia as escadas da varanda. Tristan começou a abrir a porta do carro, mas parou. Um homem apareceu na esquina da rua. Os seus passos eram irregulares, obviamente bêbado. Ele moveu-se para bloquear o caminho de Rosalie, resmungando algo em voz baixa. Rosalie parou e deu um passo atrás. Tristan apertou o volante, os seus olhos nunca deixando a cena que se desenrolava à sua frente. O homem bêbado era Hank Miller, um rosto conhecido na cidade. Ele trabalhava no estaleiro perto do porto, e era conhecido por beber muito mais do que trabalhava. No mês passado, ele foi à clínica onde Rosalie trabalhava por causa de uma dor de estômago. Prometeu pagar quando recebesse o seu salário, mas depois desapareceu. Agora, ele estava à frente dela, a cheirar a álcool. Os seus olhos estavam injectados de sangue, a sua voz grossa e arrastada. Exigia que ela perdoasse a dívida. Ele disse que sabia onde ela morava, que ela devia ajudá-lo se não quisesse problemas. Rosalie manteve-se direita, recusando-se a recuar. Ela olhou diretamente nos olhos do homem. A sua voz era firme e estável, sem o menor tremor. Ela disse-lhe que não era assim que se resolvia nada, que ele devia ir à clínica durante o horário de expediente se quisesse discutir a dívida, e que precisava de sair imediatamente antes que ela chamasse a polícia. Mas Hank não cedeu. A bebida tinha turvado a pouca razão que lhe restava. Ele aproximou-se até que menos de 1 metro o separava. A sua voz tornou-se mais alta, as suas palavras mais feias. Ele disse que ela não passava de uma enfermeirazinha, que não tinha o direito de lhe exigir dinheiro, que naquela cidade ninguém se atrevia a dificultar as coisas para Hank Miller. Rosalie recuou um passo. As suas costas quase tocaram na cerca de madeira atrás dela. A sua mão apertou a alça da mala até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela não tinha medo. Já tinha enfrentado coisas muito mais assustadoras na sua vida. Mas sabia que esta situação podia ficar feia se ele perdesse o controle completamente. Então, de repente, o som de passos quebrou o ar. Lentos, firmes, vindo de trás de Hank. O homem bêbado parou e virou-se a meio na direção do som. Tristan saiu da sombra do ácer. Ele não estava com pressa, não estava a correr. Cada passo que ele dava era firme e deliberado, como se estivesse a passear num parque, em vez de se dirigir a um homem bêbado à procura de problemas. Ele avançou e parou diretamente atrás de Rosalie, a apenas 1 passo dela.
Hank virou-se completamente, pronto para gritar na cara de quem quer que se tivesse atrevido a interferir nos seus assuntos. Mas as palavras morreram na sua garganta no momento em que olhou nos olhos de Tristan. Não houve ameaça verbal, nem gesto ameaçador. Tristan não disse uma palavra. Ele apenas ficou ali e olhou para ele. Mas aquele olhar foi suficiente para Hank Miller sentir algo que nunca tinha sentido antes. Aqueles olhos eram frios como gelo de inverno. Não havia raiva neles, nem agitação. Apenas a calma absoluta de um homem que já tinha visto demasiado, feito demasiado, e que não hesitaria em fazer mais se fosse necessário. Hank ficou sóbrio instantaneamente. Cada instinto de sobrevivência dentro dele gritava que este não era um homem comum, que ele estava diante de alguém verdadeiramente perigoso, que precisava de fugir agora se ainda quisesse ver o sol de amanhã. Ele resmungou algo que soou como um pedido de desculpas. Os seus olhos não conseguiam encarar os de Tristan diretamente. Ele deu um passo para trás, depois outro. Depois, virou-se e correu. O seu andar ainda era irregular, mas mais rápido do que em qualquer outro momento daquela noite. O silêncio instalou-se sobre tudo. Havia apenas o som dos pássaros a começar a cantar na luz do amanhecer, e o sussurro fraco de pequenas ondas a tocar na margem do lago, ao longe. Rosalie ainda estava de costas. Ela não tinha visto o homem atrás dela, mas sabia que alguém estava lá. Ela podia senti-lo e o seu coração batia depressa. Não por causa de Hank Miller, mas por uma razão completamente diferente. O cheiro, sândalo misturado com cabedal. Um cheiro que ela tentou esquecer durante 5 anos e que nunca esqueceu verdadeiramente. Um cheiro que ainda por vezes lhe vinha em sonhos, fazendo-a acordar à meio da noite com uma dor no peito. A sua mão tremia. Os seus pés pareciam presos ao chão. Lentamente, ela virou-se. Tristan estava ali na primeira luz do novo dia. Ele parecia uma estátua esculpida em pedra e sombra, mais alto do que ela se lembrava. Ou talvez 5 anos de distância tivessem desfocado os detalhes na sua memória. A leve cicatriz ao longo do seu maxilar ainda estava lá. Os seus olhos ainda eram tão penetrantes como sempre. Mas algo estava diferente na forma como ele olhava para ela. Havia algo que ela não se atrevia a nomear. 5 anos. 5 anos desde a última vez que se olharam. 5 anos desde a noite em que ela partiu com um bilhete e um relógio de bolso. 5 anos a tentar construir uma nova vida, a tentar esquecer o passado, a tentar persuadir-se de que tinha feito a escolha certa. E agora ele estava ali, à sua frente. Como se aqueles 5 anos não tivessem sido mais do que um longo sono e eles tivessem acabado de acordar. Nenhum deles falou. Não houve saudação, nem pergunta, nem explicação. Apenas 2 pessoas de pé, a olhar uma para a outra ao amanhecer. A luz espalhava-se pela superfície do lago, com a distância de 5 anos entre eles como um abismo sem fundo. Rosalie abriu a boca. Nenhum som saiu. Ela fechou-a novamente, engoliu em seco e abriu-a mais uma vez. Desta vez, apenas uma única palavra escapou dos seus lábios. Apenas uma palavra. Mas dentro dessa palavra estava tudo o que ela tinha guardado nos últimos 5 anos. Tristan. A sua voz era quase um sussurro, trêmula. Era tudo o que ela conseguia dizer. Rosalie respirou fundo. Ela forçou-se a recuperar o controle, empurrando todas as emoções que surgiam dentro dela para a parte mais profunda de si mesma. Pouco a pouco, a sua expressão tornou-se fria, o tipo de frieza que ela aprendeu após anos a proteger-se. Ela olhou diretamente nos olhos de Tristan e, quando falou, a sua voz já não tremia. Por que estás aqui? Não era uma pergunta. Era uma exigência de uma explicação. Tristan olhou para ela, a sua expressão ainda calma, como se não tivesse acabado de conduzir 3 horas durante a noite para chegar ali. Alguém me ligou. Rosalie franziu a testa. Ela não entendeu o que ele queria dizer. Eu não te liguei. A sua voz endureceu. Eu nunca liguei. Não foste tu, respondeu Tristan, a sua voz ainda calma. Jasper. O nome atingiu Rosalie como um soco no peito. O seu rosto ficou pálido. Não podia ser possível. Jasper não sabia para que servia o relógio. Ele apenas pensava que era uma das velhas recordações da sua mãe. Ela tinha-o escondido cuidadosamente, ou pelo menos acreditava que sim. Ele encontrou o relógio na tua gaveta, continuou Tristan. Cada palavra como uma pedra atirada em água parada. Ele estava curioso sobre quem estava do outro lado.
Então, ele pressionou o botão. Rosalie cerrou a mão com tanta força que as unhas se cravaram nas palmas. Ela falaria com Jasper mais tarde. Ela explicar-lhe-ia. Mas primeiro ela precisava que Tristan fosse embora. Tens de ir, disse ela secamente, a sua voz dura como aço. Agora mesmo. Tristan não se moveu. Ele ficou ali como uma parede, sólido e inabalável. 5 anos, Rosalie, disse ele, a sua voz mais baixa agora. Desapareceste por 5 anos. Essa foi a minha escolha. Rosalie respondeu de imediato, como se carregasse essa resposta dentro de si há muito tempo. Eu tinha o direito de escolher a minha própria vida. Deixaste um bilhete, disse Tristan, lentamente, cada palavra medida com cuidado. Nenhuma explicação, nenhum adeus. Apenas algumas linhas rabiscadas. E depois desapareceste como se nunca tivesses existido. Eu fui clara nesse bilhete, respondeu Rosalie. Não me procures, era tudo o que precisavas de saber. Mas tu guardaste o relógio. Tristan olhou diretamente nos seus olhos, o seu olhar cinzento aço a atravessá-la. 5 anos. Não o deitaste fora. Rosalie não conseguiu responder. Ela queria dizer que só o guardou porque se esqueceu dele, que não significava nada, que pretendia deitá-lo fora muitas vezes. Mas cada uma dessas coisas seria uma mentira. E ela sabia que Tristan veria através disso. Ele sempre soube quando ela mentia. Ela virou o rosto, incapaz de olhar nos seus olhos por mais tempo. Nunca houve lugar para nós no teu mundo, disse ela, a sua voz mais baixa agora, como se a sua força estivesse a começar a esgotar-se. Nunca houve. Tristan começou a dizer algo. Os seus lábios separaram-se, mas antes que as palavras pudessem sair, a porta da frente atrás de Rosalie abriu-se de repente. O som de pequenos passos atravessou rapidamente a varanda de madeira. Mãe, com quem estás a falar há tanto tempo? A voz de Jasper soou, brilhante e curiosa. Então ele parou de repente, quando viu o homem à frente da sua mãe. Os seus olhos cor de âmbar arregalaram-se. Por um momento suspenso, ele simplesmente ficou ali, a olhar para Tristan, sem piscar. Então o seu rosto iluminou-se como o sol nascente. Tu! Gritou Jasper, a sua voz cheia de entusiasmo. Tu és o homem do relógio. Tu vieste mesmo, antes que Rosalie o pudesse impedir. Jasper desceu as escadas a correr e foi direto na direção de Tristan. Ele parou a menos de meio metro de distância e olhou para ele com olhos brilhantes, sem o menor medo ou hesitação. Tristan olhou para o menino e, nesse instante, o tempo pareceu parar. Jasper estava ali com a cabeça inclinada para cima, o seu olhar direto e inabalável. O seu cabelo preto agitava-se ao vento da manhã. As linhas do seu rosto ainda eram suaves com a infância, mas os ângulos mais definidos já começavam a surgir. Um queixo ligeiramente quadrado, um nariz reto, e a forma como ele olhava diretamente nos olhos de outra pessoa sem nunca desviar o olhar. Tristan sentiu como se alguém o tivesse atingido em cheio no peito. Havia algo terrivelmente familiar nesta criança. Não o tipo vago de familiaridade que desliza pela memória como névoa, mas o tipo que surge quando um homem se olha ao espelho todas as manhãs. Aquele cabelo preto, aquela forma do maxilar, aquele olhar firme. Apenas os olhos cor de âmbar pertenciam a Rosalie. Todo o resto. Tristan sentiu o seu coração começar a bater mais forte. Algo não estava certo aqui. Ou talvez estivesse demasiado certo. Ele calculou em silêncio. Há 5 anos Rosalie partiu. Este menino tinha 5 anos, 9 meses antes de ela desaparecer. Ele não teve tempo para pensar mais. A porta da frente abriu-se novamente. Um homem apareceu na porta. Ele era magro, os seus ombros ligeiramente curvados, a marca inconfundível de uma longa doença. O seu rosto era magro, a sua pele um pouco pálida, mas os olhos do homem ainda eram penetrantes, ainda alertas, e estavam fixos em Tristan, com um olhar que continha tanto curiosidade como cautela. Rosalie virou-se, a sua voz com um toque de alarme. Connor, não devias estar cá fora. Ainda está frio. O homem chamado Connor não respondeu à sua mulher. Ele permaneceu ali, a olhar para Tristan, como se estivesse a medir o estranho que aparecera à porta da sua casa ao amanhecer. Connor movia-se com uma dignidade silenciosa e frágil. Embora o seu corpo estivesse magro e enfraquecido pela doença, as suas costas permaneciam direitas e a sua cabeça erguida. Era o andar de um homem que há muito estava habituado a enfrentar tempestades.
Não o tipo de tempestades que surgem em salas de reuniões ou em mesas de negociação, mas o tipo real, no Lago Michigan, onde uma única rajada de vento podia engolir um barco inteiro num piscar de olhos. Ele parou à beira da varanda e olhou diretamente para Tristan. Não havia surpresa nos seus olhos, nem medo. Apenas a calma de um homem que vivera o suficiente para entender que o medo não servia de nada em momentos como este. Jasper, vai para dentro agora, filho, disse Connor ao menino, a sua voz gentil, mas sem deixar espaço para discussão. O pai precisa de falar com os adultos por um bocado. Jasper olhou para Connor, depois para Tristan e de volta para Connor. Ele queria ficar. Queria saber o que estava a acontecer, mas também sabia quando devia obedecer. Sim, senhor, disse o menino suavemente, e depois correu de volta para dentro de casa. Mas antes de a porta se fechar, ele virou-se para olhar para Tristan mais uma vez, os seus olhos cor de âmbar a brilhar intensamente. Connor desceu da varanda e veio para o lado de Rosalie. Ele não lhe tocou, não a puxou para si. Mas o lugar onde ele se colocou dizia tudo. Esta é a minha mulher. Esta é a minha família. Eu vou protegê-los. Tristan Cole, disse Connor com a voz calma. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Tristan ficou ligeiramente surpreendido. Ele não esperava que um homem numa pequena cidade como esta soubesse quem ele era. Conhece-me, disse ele. Connor sorriu, um sorriso fraco que não chegou aos seus olhos. Todos os pescadores do Lago Michigan conhecem o homem mais poderoso de Chicago, disse ele. Podemos viver longe da cidade, mas não vivemos em cavernas. As notícias ainda chegam até nós, e todos conhecem o nome Tristan Cole. É muito famoso, Sr. Cole. Tristan não o negou. Também não tentou explicar ou defender a sua reputação. Ele apenas olhou para Connor com uma franqueza aberta. Então também sabe do que sou capaz, disse ele, a sua voz não ameaçadora, apenas a constatar um fato. Connor acenou com a cabeça. Eu sei, respondeu ele. Já ouvi todo o tipo de histórias. Talvez metade delas sejam verdadeiras e metade sejam exageradas. Mas mesmo que apenas metade seja verdade, isso ainda é suficiente para assustar a maioria das pessoas. O silêncio pairou por um momento. O vento da manhã varreu-os, trazendo o cheiro da água do lago e do peixe do porto. Em algum lugar da cidade, um cão ladrou. Mas eu não tenho medo de si, disse Connor claramente, a sua voz sem tremer o mínimo. Rosalie começou a falar, a dizer algo para suavizar o momento, mas Connor levantou uma mão, sinalizando para que ela ficasse em silêncio. Ele nunca tirou os olhos de Tristan. Passei a minha vida inteira neste lago, continuou Connor, a sua voz baixa e sólida. Desde os 16 anos, saio para a água com o meu pai e o meu avô. Enfrentei tempestades onde as ondas se erguiam mais alto que o próprio barco. Vi amigos serem arrastados para a água e nunca mais voltarem. Pensei que ia morrer pelo menos 10 vezes nesta vida. Ele fez uma pausa olhando Tristan de cima a baixo. O senhor não é mais assustador do que essas coisas, Sr. Cole. Tristan permaneceu em silêncio. Ele olhou para o homem à sua frente e reviu completamente o seu julgamento. Este não era um marido fraco que ele pudesse ignorar. Este era um homem com espinha dorsal, um homem digno de respeito. Mas vou dizer-lhe uma coisa claramente, disse Connor, a sua voz baixando ainda mais. Se magoar a minha mulher ou o meu filho, mesmo que seja um pouco, terá de me responder. Ele apontou para o seu próprio peito, onde o seu coração batia de forma irregular por causa da doença. Este meu coração doente não me vai matar rápido o suficiente para que me escape. Prometo-lhe isso. Tristan ainda não disse nada. Ele não se riu. Ele não ignorou o aviso porque entendeu que Connor falava a sério. Este homem, embora frágil pela doença, estava pronto para defender a sua família contra qualquer um, até mesmo o homem mais poderoso de Chicago. Tristan respeitou isso. Respeitou-o muito. Um longo silêncio estendeu-se entre os dois homens. Rosalie estava ao lado deles, ansiosa, olhando de um para o outro, incapaz de dizer para onde este momento poderia levar. Então Connor fez algo completamente inesperado. Ele deu um passo para o lado e abriu um caminho em direção à casa. Entre e beba uma chávena de café, disse ele, a sua voz calma, como se o confronto tenso de há pouco nunca tivesse acontecido. Rosalie virou-se para Connor, os seus olhos arregalados de choque. Connor, começou ela, a sua voz cheia de confusão. O que estás a fazer?
Connor olhou para a sua mulher, o seu olhar gentil mas firme. Qualquer pessoa que te fez guardar aquele relógio por 5 anos merece ouvir a história, disse ele. E eu também mereço saber qual é essa história. Rosalie queria objetar. Queria dizer que não havia mais história para contar. Que Tristan devia ir-se embora agora mesmo. Que o passado devia permanecer no passado. Mas quando olhou nos olhos de Connor, ela soube que ele já tinha decidido. E uma vez que Connor decidia algo, ninguém mudava a sua opinião. Connor virou-se de volta para Tristan. Veio de Chicago e conduziu a noite toda, disse ele. O mínimo que deve ter é uma chávena de café quente antes de falarmos. É assim que tratamos os convidados nesta cidade. Quer sejam convidados ou não, Tristan olhou para Connor, depois para Rosalie e de volta para Connor. Ele fez um único aceno lento com a cabeça. Juntos, eles moveram-se em direção à porta da pequena casa azul. Rosalie foi primeiro, as suas costas rígidas como uma tábua. Connor seguiu, os seus passos mais lentos por causa da sua doença. Tristan veio por último, e antes de cruzar o limiar, ele parou por um segundo e olhou para o céu, que se tornava mais claro a cada momento. Durante 5 anos ele procurou por ela, e agora estava a entrar na casa onde ela viveu todo esse tempo. Ele respirou fundo e depois entrou. A cozinha era pequena, mas acolhedora, com armários de madeira pintados de branco que começavam a descascar um pouco com o tempo, e uma mesa de jantar de 4 cadeiras no meio da sala. A luz do sol da manhã entrava pela janela, projetando faixas douradas e quentes sobre o tampo da mesa de madeira. Na prateleira da cozinha, havia algumas pequenas plantas em vasos, um vaso de flores silvestres e fotografias de família em molduras de madeira simples. Esta era a cozinha de uma família comum, uma vida comum muito diferente do mundo a que Tristan estava habituado. Rosalie estava junto ao fogão a fazer café. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a chaleira, e ela teve de usar as 2 mãos para servir sem derramar. Ela podia sentir os olhos de Tristan nas suas costas. Podia sentir o peso daquele olhar a pressionar os seus ombros. Mas ela não se virou. Ainda não estava pronta. Connor sentou-se na cabeceira da mesa, onde sempre se sentava para cada refeição. Tristan sentou-se à sua frente com as costas direitas, o rosto ilegível. Os 2 homens olharam-se em silêncio. Nenhum falou, mas nenhum desviou o olhar. O som de pequenos passos a correr quebrou a tensão. Jasper apareceu na porta da cozinha, o rosto a brilhar, e correu direto para a cadeira vazia ao lado de Tristan, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O menino não entendia a tensão na sala entre os adultos. Ou se entendia, não se importava. Para ele, o homem do relógio tinha realmente vindo. E isso era a coisa mais maravilhosa que se podia imaginar. De onde vieste, senhor? Jasper perguntou, inclinando o rosto para Tristan, com aqueles curiosos olhos cor de âmbar. Chicago, respondeu Tristan. Chicago é muito longe? 3 horas de carro. Conduziste a noite toda? Sim, por quê? Tristan olhou para o menino. O seu olhar suavizou um pouco. Apenas um pouco, mas o suficiente para Rosalie notar de onde estava. Por que tu me ligaste? Jasper sorriu, mostrando os dentes de leite com um afaltar. O menino estava claramente muito orgulhoso por ser importante o suficiente para fazer um homem adulto conduzir a noite toda só para o ver. Rosalie colocou 2 chávenas de café na mesa, uma à frente de Connor e outra à frente de Tristan. Ela evitou olhar nos olhos de Tristan, evitou que as suas mãos se tocassem, mesmo que por um segundo. Depois, sentou-se na cadeira restante, o mais longe possível de Tristan, que a pequena cozinha permitia. Connor observou tudo em silêncio. Ele bebeu um gole de café, os seus olhos nunca se desviando de Tristan e Jasper. Jasper continuou o seu interrogatório inocente. O que fazes para trabalhar? Negócios, respondeu Tristan secamente. O que são negócios? Comprar e vender coisas. Tudo. Os olhos do menino arregalaram-se. Até doces. Tristan quase sorriu. Até doces. És casado? Não. Jasper inclinou a cabeça a pensar. Por que não? As perguntas das crianças são sempre diretas ao ponto da crueldade. Tristan ficou em silêncio por um momento antes de responder. Porque ainda não encontrei a pessoa certa. Tens filhos? Essa pergunta cortou a cozinha como uma bala. O ar congelou. Rosalie deixou cair a sua colher de chá e o som do metal a bater no azulejo soou agudo no silêncio. Connor pousou a sua chávena de café,
os seus olhos movendo-se diretamente para Tristan e depois para Rosalie, como se estivesse a começar a entender algo. O homem poderoso olhou para Jasper por um longo momento. O menino sentou-se ao seu lado, a cabeça ligeiramente inclinada para um lado, à espera de uma resposta. Cabelo preto a cair sobre a testa, olhos cor de âmbar brilhantes, um queixo ligeiramente quadrado, aquela inclinação pensativa da cabeça. Não sei, disse Tristan finalmente, a sua voz mais baixa agora. Connor levantou-se. Jasper, por que não vais lá para fora brincar com o avô por um bocado? Disse ele, a sua voz calma, mas firme. Deixa os adultos falarem. Mas eu quero ficar com o Sr. Tristan, disse Jasper. Sê bom, respondeu Connor. Vai lá para fora, eu já vou ter contigo. Jasper olhou para Connor, depois para sua mãe e depois para Tristan. Por fim, ele acenou com a cabeça, desceu da cadeira e correu em direção à porta dos fundos. Mas antes de sair completamente, ele virou-se para Tristan e disse: Não vás a lado nenhum, está bem? Ainda tenho muitas perguntas. Depois, desapareceu no quintal. Connor olhou para Tristan, depois para Rosalie. Ele não disse uma palavra, mas os seus olhos diziam tudo. Ele vivia com Rosalie há 3 anos. Ele amava Jasper como se fosse seu próprio filho, e ele não era tolo. Vou ficar de olho no Jasper por um bocado, disse Connor à sua mulher, e depois caminhou em direção à porta dos fundos antes de sair. Ele parou, não se virou, mas falou alto o suficiente para que ambos ouvissem. Algumas histórias precisam de ser contadas. Não as deixes apodrecer para sempre no escuro. Depois ele saiu e fechou a porta atrás de si. O silêncio instalou-se na cozinha. Havia apenas o tic-tac do relógio de parede e o riso de Jasper a vir de fora. Tristan olhou pela janela. Jasper estava a brincar no quintal com Connor, a correr pela relva, a rir como qualquer outra criança de 5 anos. Tristan estudou-o mais de perto do que antes, mais de perto do que nunca. Cabelo preto como o dele. Traços que começavam a afinar à medida que a redondeza da infância se desvanecia lentamente. Como os dele. A maneira como o menino inclinava a cabeça quando pensava, tocando um dedo nos lábios como ele. A maneira como ele olhava diretamente nos olhos de outra pessoa sem vacilar, como ele. Apenas os olhos cor de âmbar pertenciam a Rosalie. Apenas os olhos. Tristan fez o cálculo na sua cabeça, embora soubesse que não precisava. Há 5 anos, Rosalie partiu. Jasper tinha 5 anos. 9 meses antes de ela desaparecer, eles ainda estavam juntos. O tempo batia certo. O seu coração começou a bater mais forte. O sangue subiu-lhe à cabeça. Ele virou-se para olhar para Rosalie. Ela estava sentada ali, a olhar para a sua chávena de café já fria, incapaz de levantar os olhos. Os seus ombros tremiam ligeiramente. Quantos anos tem o Jasper? Tristan perguntou, a sua voz baixa e rouca. Rosalie não respondeu. Rosalie, disse ele o nome dela novamente. Olha para mim. Cada palavra soou como uma ordem que não podia ser desobedecida. Lentamente ela levantou o rosto. Os seus olhos estavam vermelhos. As lágrimas já tinham começado a escorrer pelas suas bochechas. Ela sabia. Ela sabia que ele tinha visto. O menino tem 5 anos, disse Tristan, lentamente, cada palavra clara. Tu partiste há 5 anos. 9 meses antes disso, ainda estávamos juntos. Ele não precisou de terminar a frase. Ambos sabiam como terminava. Jasper é meu filho. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Rosalie não negou. Ela não acenou com a cabeça. Ela não disse absolutamente nada. Ela simplesmente ficou ali sentada, com as lágrimas a escorrer pelas bochechas, a olhar para ele com os olhos cheios de dor e culpa. E essa foi a resposta mais clara que ele poderia ter recebido. A porta dos fundos abriu-se. Connor entrou, o seu movimento lento, mas firme. Ele parou na porta da cozinha e observou a cena à sua frente. Rosalie estava sentada à mesa, com lágrimas a escorrer pelo rosto, os ombros a tremer. Tristan estava junto à janela com as costas viradas para a cozinha, imóvel como uma estátua esculpida em pedra. Connor entendeu imediatamente o que tinha acontecido. Não precisava que ninguém lhe explicasse. Ele sabia que este momento chegaria há muito tempo, talvez desde o dia em que viu pela primeira vez o relógio de bolso na gaveta de Rosalie. O Jasper está lá fora a brincar, disse Connor calmamente.
a sua voz sem vacilar o mínimo. Pedi a Maggie, a vizinha, para vir vigiá-lo por um bocado. Ela trouxe uns biscoitos que acabou de fazer e o menino adora-os. Rosalie levantou-se com a intenção de sair da cozinha. Ela precisava de ar, precisava de escapar daquela sala. Escapar do olhar de Tristan. Escapar do peso esmagador da verdade que acabara de ser revelada. Mas Connor colocou suavemente uma mão no seu ombro e parou-a. Vai deitar-te um bocado, disse ele, a sua voz suave mas firme. Vai para o quarto e descansa. Deixa-me falar com o Sr. Cole. Rosalie olhou para o seu marido. Depois olhou para Tristan, que ainda estava de costas para ambos. Ela queria dizer algo, queria explicar, queria pedir desculpa, mas nenhuma palavra saiu dos seus lábios. No final, ela apenas acenou com a cabeça, exausta e esgotada, e depois foi para o outro quarto e fechou a porta atrás de si. Os dois homens ficaram sozinhos na pequena cozinha. Connor foi até a mesa e serviu mais café em duas chávenas. Ele empurrou uma em direção à cadeira vazia onde Tristan estivera sentado antes. Sente-se, disse Connor. Esta vai ser uma longa conversa. Tristan virou-se. Ele olhou para Connor por um momento, depois foi e sentou-se, mas não tocou no café. Connor sentou-se à sua frente, bebeu um gole da sua própria chávena e depois pousou-a. Ele olhou diretamente nos olhos de Tristan, sem hesitação. Você sabia, disse Tristan. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Connor acenou lentamente com a cabeça. Eu sempre soube que o Jasper não era meu filho. Silêncio. O relógio de parede fazia tic-tac. O riso de Jasper vinha de longe, misturando-se com a voz de Maggie. A Rosalie nunca me contou, continuou Connor. A sua voz calma, como se estivesse a falar do tempo. Mas eu não precisei de perguntar. O menino não se parece nada comigo. Nem os olhos, nem o cabelo, nem a forma como ele olha para o mundo. Eu soube na primeira vez que o vi, quando ele tinha apenas algumas semanas. Então por quê? Começou Tristan, mas não sabia como terminar a pergunta. Por que é que eu ainda casei com ela? Connor terminou por ele. Por que é que eu ainda amei o Jasper como se fosse meu? Por que é que não exigia a verdade? Tristan acenou com a cabeça. Connor olhou pela janela. No quintal, Jasper corria pela relva a perseguir uma borboleta, enquanto Maggie estava sentada num banco de madeira debaixo do acer, a sorrir enquanto o observava. Porque família não é sobre sangue, disse Connor lentamente. Cada palavra pesada com cuidado. Família é sobre as pessoas que escolhem ficar. Eu conheci a Rosalie quando ela tinha acabado de chegar a esta cidade. Ela estava grávida e não tinha ninguém. Nada além de algumas centenas e uma mala velha. Ela alugou a pequena casa perto do porto e continuou a trabalhar na clínica, mesmo estando grávida. Eu não perguntei sobre o seu passado. Apenas a ajudei a consertar o telhado depois de uma tempestade o ter feito pingar. E ela amava-o, disse Tristan, a sua voz carregando algo que ele não queria nomear. Connor abanou a cabeça e o fantasma de um sorriso fraco passou pela sua boca. Ela estava-me grata. Ela respeitava-me. Ela tentou amar-me. Ele fez uma pausa e olhou para o café que já tinha arrefecido. Mas o coração dela, acho que nunca saiu verdadeiramente de Chicago. Eu via isso sempre que ela olhava para o sul. Sempre que ela tirava aquele relógio à noite, ela estava comigo, mas parte dela estava sempre noutro lugar. Tristan não disse nada. Ele não sabia o que dizer. A minha pergunta é esta. Connor levantou os olhos e olhou diretamente para Tristan, com o olhar de um homem que enfrentou demasiadas tempestades na sua vida. O que vai fazer com esta verdade? Tristan ficou em silêncio por muito tempo. Ele olhou pela janela onde Jasper ainda estava a brincar. O seu filho, o filho que ele não sabia que existia há 5 anos. Connor falou novamente, a sua voz mais baixa agora. Eu não tenho muito tempo. Este coração doente. Os médicos dizem talvez 1 ano, talvez a menos que eu faça uma cirurgia. E a cirurgia custa dinheiro, exige um bom hospital, exige coisas que não temos. Tristan olhou para ele e viu o cansaço nos olhos do homem. Viu a sombra da morte a pairar sobre ele. Não tenho medo de morrer, disse Connor, a sua voz calma de uma forma quase surpreendente. Vivi uma vida que valeu a pena. Fui amado, fui pai, tive uma família. Não tenho nada de que me arrepender. Ele fez uma pausa e olhou para o quintal onde Jasper estava a rir.
Só tenho medo de deixar a minha mulher e o meu filho sem ninguém para os proteger. A Rosalie é forte, mas não pode fazer tudo sozinha para sempre. E o Jasper, o menino precisa de um pai. Um longo silêncio estendeu-se entre os dois homens. Lá fora, Jasper tinha parado de correr e estava agora sentado ao lado de Maggie, a ouvir enquanto ela lhe contava uma história. Eu preciso de saber, disse Connor, a sua voz baixa e grave. Depois que eu me for, quem ficará com eles? Tristan olhou para Connor. O homem sentado à sua frente não era um rival. Não era um inimigo. Ele era apenas outro pai, outro marido, outro homem preocupado com a sua família antes de ter de os deixar para sempre. Eu não os abandonarei, disse Tristan, a sua voz baixa, mas firme como aço. Essa é a minha promessa. Connor estudou-o por um longo momento, como se estivesse a ponderar se devia acreditar nele. Depois, acenou lentamente com a cabeça pela primeira vez desde que Tristan entrara naquela casa. Ele sorriu, um pequeno sorriso, cansado, mas genuíno. Bom, disse ele, era tudo o que eu precisava de ouvir. Connor levantou-se e empurrou a sua cadeira para trás. Ele olhou para Tristan, depois para o quarto onde Rosalie estava. Vou deixar-vos a sós para conversarem, disse ele, a sua voz calma. Há coisas que precisam de ser ditas entre vocês. Eu não devia estar aqui para elas. Ele caminhou em direção à porta dos fundos e parou por um segundo para olhar para o quintal onde Jasper ainda estava a brincar com Maggie. Depois, abriu a porta, saiu e fechou-a suavemente atrás de si. A cozinha mergulhou em silêncio. Tristan ainda estava sentado à mesa enquanto Rosalie estava junto ao lava-loiça de costas para ele. Ela tinha saído do quarto quando ouviu Connor dizer que ia sair. Ela sabia que esta conversa não podia ser evitada, mas ainda não estava pronta para a enfrentar. O silêncio prolongou-se. 1 minuto, 2. O tic-tac do relógio soava como um martelo a bater nas suas têmporas. Sabes o que vou perguntar? Disse Tristan finalmente, quebrando o silêncio sufocante. Rosalie não se virou. As suas mãos agarravam a borda do lava-loiça, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Por que não te contei? A sua voz era baixa e cansada. Sim, respondeu Tristan. Uma única palavra simples, mas pesada como pedra. Rosalie respirou fundo. Os seus ombros subiram e desceram. Depois, ela virou-se lentamente para o encarar. Os seus olhos ainda estavam vermelhos de chorar, mas a sua voz estava mais firme agora, mais controlada. Ela já tinha chorado o suficiente. Agora era hora de explicar, embora soubesse que nenhuma explicação seria suficiente. Descobri que estava grávida 2 semanas depois de ter partido. Começou ela a olhar diretamente para Tristan. Nessa altura, eu tinha chegado a uma pequena cidade em Indiana e estava a trabalhar num restaurante para ganhar dinheiro. Comecei a sentir-me mal todas as manhãs, e então eu soube. Tristan ouvia, o seu rosto ilegível, embora os seus olhos não conseguissem esconder a dor que sentia por dentro. No início eu ia voltar, continuou Rosalie, a sua voz a tremer ligeiramente. Eu ia ligar-te e contar-te. Até peguei no relógio com o dedo no botão. Ela parou e engoliu em seco. Mas depois comecei a pensar na tua vida, no teu mundo, e não consegui pressioná-lo. O que havia de errado com a minha vida? Perguntou Tristan. A sua voz estava controlada, mas algo fervia sob aquela superfície calma. Nada estava errado com ela. Rosalie respondeu rapidamente, depois parou, escolhendo as palavras com cuidado. Era perigosa. Ela olhou diretamente nos seus olhos pela primeira vez desde que ele entrara na casa. Estive contigo durante 1 ano, Tristan. Vivi naquele apartamento. Vi-te a entrar e a sair a horas estranhas. Ouvi as chamadas telefônicas à meio da noite quando pensavas que eu estava a dormir. A sua voz tremeu ligeiramente enquanto as memórias voltavam. Vi homens virem ver-te e nunca mais aparecerem. Vi sangue nas tuas camisas que tentaste esconder. Nódoas negras que dizias serem de quedas. Eu não sou estúpida, Tristan. Eu sei quem tu és. Eu sei em que tipo de mundo vives. Tristan não negou. Ele não podia. Tudo o que ela disse era verdade. Eu não queria que o meu filho crescesse nesse mundo, disse Rosalie, a sua voz a endurecer como se estivesse a lembrar-se da razão pela qual fez a sua escolha há 5 anos. Eu não queria que o Jasper se tornasse um alvo para os teus inimigos. Eu não queria que ele crescesse a ver as coisas que eu vi.
Eu não queria que ele aprendesse a... Ela parou e engoliu em seco contra o aperto na sua garganta. Tornar-se como tu. As palavras atingiram Tristan como um soco no peito. Ele ficou ali em silêncio, a sentir o peso de cada uma delas. Ela tinha partido porque tinha medo dele. Não medo de que ele a magoasse, mas medo de que o seu mundo engolisse o filho deles por completo. O silêncio prolongou-se. Quando Tristan finalmente falou, a sua voz era baixa e dolorida. Nada como o controlo frio que ele geralmente tinha. 5 anos, Rosalie. Tu tiraste-me 5 anos. Eu sei, sussurrou Rosalie, os seus olhos a encherem-se novamente. 5 anos em que eu não sabia que o meu filho existia, continuou Tristan, cada palavra a aterrar como uma bala. 5 anos em que não o vi crescer. Os seus primeiros passos, as suas primeiras palavras, o seu primeiro aniversário. A primeira vez que ele chamou alguém de pai, ele parou, a sua voz a falhar. E esse alguém não fui eu. Rosalie baixou a cabeça. As lágrimas caíram no chão de azulejo, uma gota após a outra. Ela não tinha defesa. Não havia nada que pudesse dizer que apagasse os 5 anos perdidos. Desculpa, sussurrou ela, a sua voz quebrada. Eu pensei que era a melhor maneira. Pensei que o estava a proteger. Pensei que se tu não soubesses, não ficarias magoado e o Jasper estaria seguro. A protegê-lo tirando-lhe o pai? Perguntou Tristan, com amargura na voz. Achaste que isso era proteção? Rosalie não respondeu. Ela não podia, porque olhando para trás agora, ela já não sabia se tinha estado certa ou errada. Ela só sabia que tinha tido medo. E esse medo tinha moldado cada escolha que ela fizera nos últimos 5 anos. Um silêncio pesado encheu a cozinha. Nenhum deles falou. Nenhum olhou para o outro. Havia apenas o som de respirações irregulares e o tic-tac implacável do relógio. Então, de repente, uma tosse irrompeu da sala de estar. O som de uma criança a tossir. Áspera, repetida, como se alguém não conseguisse respirar. Rosalie virou-se, todos os pensamentos do confronto a desaparecerem num instante. Jasper, gritou ela, e depois correu em direção à sala de estar, deixando Tristan sozinho na cozinha. Rosalie correu para a sala de estar, o seu coração a bater descontroladamente contra as costelas. Tristan veio logo atrás dela, os seus passos longos e rápidos. Jasper estava sentado no sofá, curvado para frente, a tossir tão violentamente que todo o seu pequeno corpo tremia a cada acesso. O seu rosto estava vermelho vivo e gotas de suor brilhavam na sua testa. Connor estava ajoelhado ao seu lado, uma mão a apoiar as costas de Jasper, a outra a esfregar o seu peito, tentando ajudá-lo a respirar mais facilmente. Maggie estava perto da porta, o seu rosto tenso de preocupação, sem saber o que fazer. Rosalie correu para o seu filho e afastou suavemente Connor. Ela pôs a mão na testa de Jasper e o seu rosto ficou pálido de imediato. Ele está a arder em febre, disse ela, a sua voz cheia de pânico. Muito alta. Virou-se para Connor, os seus olhos arregalados de medo. Tenho de o levar para um hospital. Connor acenou com a cabeça, mas o seu rosto escureceu. O carro avariou na semana passada. Rosalie falou, a sua voz tingida de desespero. Não tive dinheiro para o consertar. O mecânico disse, a peça inteira tem de ser substituída. Vai custar quase $1000. Ela virou-se em círculo como se procurasse algum tipo de resposta, mas não havia nenhuma. Eles estavam numa cidade pequena. Não havia táxis, nem autocarros noturnos, e o hospital mais próximo ficava a 2 horas de carro. Onde fica o hospital mais próximo? A voz de Tristan cortou o pânico, calma e clara como uma ordem. Riverside General, respondeu Connor imediatamente. Cerca de 2 horas a sul, perto de Traverse City. Tristan não disse mais nada. Ele moveu-se rapidamente para Jasper e ajoelhou-se à sua frente. Jasper levantou a cabeça e olhou para ele através dos olhos cor de âmbar, turvos pela febre. Mas ele ainda reconheceu o homem do relógio. Consegues levantar-te? Tristan perguntou, a sua voz mais gentil do que qualquer pessoa naquela sala já a tinha ouvido. Jasper deu um aceno fraco e tentou levantar-se, mas as suas pernas tremeram e não o aguentaram. Tristan não esperou mais um segundo. Ele curvou-se, deslizou um braço por baixo dos joelhos de Jasper e o outro por trás das suas costas, e depois levantou-o, gentil mas seguro, como se o tivesse feito 1000 vezes antes.
Jasper não resistiu. Ele encostou a cabeça no ombro de Tristan, a sua bochecha a arder pressionada contra o cabedal frio do casaco de Tristan. Um pequeno braço passou à volta do pescoço de Tristan, agarrando o tecido como se tivesse medo de ser deixado para trás. Não havia medo nele, apenas a confiança absoluta de uma criança doente que precisava de ser protegida. "O meu carro está lá fora", disse Tristan a Rosalie, o seu tom não permitindo discussão. "Partimos agora." Rosalie não objetou. Este não era o momento para orgulho ou ressentimento. O seu filho tinha febre alta, tossia como se os seus pulmões pudessem rasgar-se, e o homem que o segurava tinha um carro e podia levá-lo para um hospital. Era tudo o que importava agora. Ela correu para pegar na sua mala e enfiou lá dentro a sua carteira, os papéis do seguro de Jasper e uma pequena garrafa de água. Connor estava na porta, o seu corpo magro, rígido, o seu rosto pálido de preocupação. Ele queria ir com eles. Isso era evidente nos seus olhos, mas a sua saúde não o permitia. 2 horas num carro com a sua condição cardíaca só pioraria as coisas. "Vou ligar para o hospital e avisar que estão a chegar", disse Connor, a sua voz a tremer ligeiramente. "Assim, eles estarão prontos." Tristan acenou com a cabeça. Depois saiu para a noite com Jasper nos braços, Rosalie a correr atrás dele. O carro preto ainda estava estacionado debaixo do Acer, silencioso na escuridão. Tristan abriu a porta de trás com uma mão e deitou Jasper cuidadosamente lá dentro. O menino encolheu-se de lado, descansando a cabeça no colo de Rosalie quando ela entrou ao seu lado. Tristan fechou a porta de trás, sentou-se no lugar do condutor e ligou o motor. Ele rugiu, e o carro disparou pela estrada estreita, em direção ao sul. Esta era a segunda vez em menos de 24 horas que Tristan conduzia durante a noite. Mas desta vez era diferente. Desta vez, o seu filho estava no carro. O filho que ele só soubera que existia há algumas horas. O filho que estava doente e precisava dele. Tristan conduziu rápido, mas de forma estável. As suas mãos agarravam o volante com força, os seus olhos nunca se desviando da estrada. Cada curva, cada trecho de pavimento, ele manobrava com precisão afiada. No banco de trás, Rosalie segurava Jasper, uma mão pousada na sua testa, a sentir o calor da sua pele. Ela sussurrava palavras suaves de conforto e cantava baixinho a canção de embalar que lhe cantava todas as noites. Jasper ainda tossia, mas mais fracamente agora. Ele estava exausto, o seu pequeno corpo a tremer nos braços da sua mãe. "Mãe", sussurrou Jasper, a sua voz rouca e áspera. "Estou tão cansado." "Dorme, meu amor", disse Rosalie, a sua voz embargada pelas lágrimas. "Eu estou aqui. Não vou a lado nenhum." Jasper fechou os olhos, mas as suas mãos ainda se agarravam firmemente à camisa dela, como se tivesse medo de que, se largasse, ela desaparecesse. Tristan olhou para eles no espelho retrovisor. Ele viu o seu filho deitado nos braços de Rosalie, pequeno e frágil. Ele viu a mulher que amara durante 5 anos, a mulher que lhe tirara o seu filho, assegurar o menino com toda a devoção feroz de uma mãe. O seu peito apertou-se. Ele pressionou mais o acelerador. 2 horas na estrada. Ele faria em 1h30. A paisagem de ambos os lados da autoestrada passava desfocada em faixas de escuridão, floresta, campos abertos, casas dispersas. Tudo se fundia numa faixa interminável de preto. Apenas a estrada à frente permanecia clara, iluminada pelo brilho dos faróis. Finalmente, após 1h45, as luzes do Riverside General apareceram na noite. O edifício branco erguia-se alto e austero, a cruz vermelha no seu telhado a brilhar contra a escuridão. Tristan travou bruscamente na entrada das urgências, os pneus a chiar no asfalto. Ele saltou, abriu a porta de trás e levantou Jasper para os seus braços. Rosalie correu atrás dele, a sua mala a bater na sua anca. Juntos, eles correram pela entrada das urgências, onde uma equipa de enfermeiros já estava à espera. Connor tinha ligado antes. Jasper foi levado para a sala de emergência imediatamente. Os enfermeiros moveram-se rapidamente, colocando-o numa maca, verificando o seu batimento cardíaco, medindo a sua temperatura e ligando monitores. Um médico do turno da noite entrou apressado, dando instruções nítidas e praticadas. A maca rolou através das portas de vidro fosco e Rosalie começou a seguir. Mas uma enfermeira colocou suavemente uma mão no seu ombro e parou-a.
Por favor, espere aqui fora, disse a enfermeira, a sua voz gentil, mas firme. O médico precisa de o examinar e fazer alguns testes. Avisaremos assim que tivermos os resultados. Rosalie queria protestar. Queria dizer que ele era o seu filho, que não podia ficar do lado de fora enquanto ele estava doente, mas sabia que isso só atrasaria as coisas. Ela acenou com a cabeça e engoliu o medo que se apertava à volta da sua garganta. As portas de vidro fecharam-se. Rosalie ficou ali, os seus olhos fixos na pequena janela da porta, a tentar vislumbrar o seu filho lá dentro, mas a cortina já tinha sido corrida. Tudo o que ela conseguia ver eram sombras a mover-se para a frente e para trás. Tristan estava ao seu lado, em silêncio, sem dizer nada. Mas ele não se foi embora. Ele ficou ali como uma parede de pedra, firme e imóvel, como se a sua presença fosse a única coisa que ele lhe podia oferecer naquele momento. O tempo passou com a crueldade da tortura. Cada minuto esticava-se como uma hora. Cada tic-tac do relógio de parede soava como um martelo a bater na sua têmpora. O corredor do hospital estava silencioso nas horas tardias da noite, quebrado apenas pelos passos de enfermeiros a passar e pelo zumbido distante de máquinas médicas de outros quartos. Passou uma hora, depois duas. Rosalie não conseguia mais ficar de pé. Ela afundou-se numa das cadeiras de plástico alinhadas ao longo do corredor, a cabeça baixa, ambas as mãos a cobrir o rosto. Ela não estava a chorar. Já tinha chorado demasiado naquele dia. Agora havia apenas exaustão e a dor incessante da preocupação. Tristan ainda estava de pé. Ele não se sentou na cadeira ao lado dela. Ele permaneceu encostado à parede em frente à porta da sala de emergência. Os seus olhos fixos naquele pequeno quadrado de vidro, mesmo que não houvesse nada para ver. Os seus braços estavam cruzados sobre o peito, os seus ombros direitos, o seu maxilar cerrado. Ele estava ali à espera da mesma forma que ela estava à espera. Finalmente, a porta abriu-se. O médico saiu, a tirar a máscara, a sua expressão calma. Rosalie saltou e correu na sua direção. Tristan também se moveu, vindo para ficar logo atrás dela. Pneumonia, disse o médico. Uma febre alta causada por uma infecção respiratória. Parece que o menino tem sintomas há vários dias, mas não foi detetado a tempo. Felizmente, trouxeram-no cedo o suficiente. Demos-lhe antibióticos e medicação para baixar a febre. Ele está estável agora. Rosalie soltou um suspiro trêmulo, e as lágrimas escorreram antes que ela as pudesse impedir. Ela levantou uma mão para cobrir a boca, tentando conter o soluço que subia no seu peito. Ele precisará de ficar durante a noite para observação, continuou o médico. Se tudo permanecer estável, ele provavelmente poderá ir para casa amanhã. Posso vê-lo? Rosalie perguntou, a sua voz a tremer. O médico acenou com a cabeça e deu-lhe um pequeno sorriso. Sim, ele está a dormir, mas pode ir sentar-se com ele. Rosalie não esperou mais um segundo. Ela empurrou a porta e entrou no quarto. Tristan seguiu-a, os seus passos silenciosos. Jasper estava deitado na cama do hospital, pequeno sob os lençóis brancos e os tubos da linha intravenosa. O seu rosto ainda estava pálido, mas já não estava vermelho vivo com febre como antes. O seu peito subia e descia num ritmo constante, cada respiração suave e pacífica. Rosalie puxou uma cadeira para o lado da cama e pegou na pequena mão do seu filho. Estava quente, mas já não ardia com calor. Ela curvou-se e beijou Jasper na testa, sussurrando palavras de amor que não sabia se ele podia ouvir ou não. Tristan estava no canto do quarto, a observar em silêncio. Ele não se aproximou. Ele não queria intrometer-se naquele momento entre mãe e filho. Ele simplesmente ficou onde estava, encostado à parede, os seus olhos nunca se desviando de Jasper na cama. A noite prolongou-se. O hospital mergulhou no silêncio das horas mais escuras antes do amanhecer. Apenas o bip constante do monitor cardíaco e a respiração suave de Jasper quebravam o silêncio. Rosalie estava exausta. Os seus olhos pesavam e o seu corpo ansiava por dormir, mas ela não se atrevia a fechá-los. Tinha medo de que, se o fizesse, algo terrível acontecesse. Ela tinha de vigiar. Ela era a sua mãe. Esse era o seu dever. Ela olhou para o canto do quarto. Tristan ainda estava lá, de pé exatamente no mesmo lugar em que estivera desde que entraram. Os seus olhos ainda estavam em Jasper, firmes, sem o menor sinal de fadiga ou distração. Ele não se sentou, ele não descansou,
Ele não se foi embora. O homem mais poderoso de Chicago, o homem que todo o submundo temia, estava de guarda em uma criança de 5 anos durante a noite num pequeno hospital rural em Michigan. Rosalie olhou para ele, olhou verdadeiramente para ele pela primeira vez em horas. Ela não o olhou com defensiva ou ressentimento. Ela simplesmente olhou. E lembrou-se de 6 anos antes, da noite em que ele a encontrou no armazém escuro, da noite em que a salvou dos homens que a tinham comprado como propriedade. O olhar nos seus olhos, então, frio e impiedoso quando se virava para os seus inimigos, mas estranhamente gentil quando olhava para ela. Esse mesmo olhar estava agora virado para Jasper, não o olhar de um estranho a observar uma criança, o olhar de um pai a observar o seu filho. A manhã clareou lentamente para além da janela. O amanhecer filtrou-se pela fresta das cortinas, lançando linhas douradas pálidas pelo chão do hospital. Jasper mexeu-se na cama. As suas pálpebras tremeram e depois abriram-se lentamente. Os seus olhos cor de âmbar, ainda turvos de sono, moveram-se pelo quarto. Ele viu a sua mãe sentada ao lado da cama. Depois viu Tristan de pé no canto. Senhor, sussurrou Jasper, a sua voz fraca e rouca de tanto tossir. Ainda está aqui? Tristan aproximou-se da cama. Ele ajoelhou-se para que os seus olhos ficassem ao nível dos do menino. As linhas duras do seu rosto suavizaram-se, e quando ele falou, a sua voz era mais gentil do que qualquer pessoa que o conhecesse acreditaria ser possível. Eu estarei sempre aqui. Jasper sorriu, um sorriso fraco, mas brilhante com a luz pura da infância. Ele levantou a sua pequena mão. Tristan pegou nela, a sua mão grande e áspera a fechar-se cuidadosamente à volta daqueles dedos minúsculos. Ninguém disse nada. Rosalie olhou para a cena à sua frente e as lágrimas escorreram silenciosamente pelas suas bochechas. Mas desta vez, não eram lágrimas de dor ou arrependimento. Eram lágrimas nascidas de outra coisa, algo que se parecia muito com esperança. Jasper teve alta ao meio-dia. O médico examinou-o uma última vez e confirmou que a sua febre tinha desaparecido completamente e que os seus pulmões já estavam a começar a recuperar. Ele prescreveu antibióticos para os próximos 10 dias e instruiu Rosalie a vigiá-lo cuidadosamente e a trazê-lo de volta imediatamente se houvesse algum sinal invulgar. Rosalie acenou com a cabeça, memorizando cada palavra. Ela assinou os papéis da alta e, quando olhou para a conta do hospital, preparou-se para um número que significaria fazer turnos extras por meses. Mas a enfermeira na recepção disse-lhe que tudo já tinha sido pago. Ela virou-se para olhar para Tristan, que estava junto à janela, o seu rosto tão inexpressivo como sempre, como se pagar uma conta de hospital fosse um assunto demasiado pequeno para sequer mencionar. Ela queria recusar, queria dizer-lhe que não precisava do seu dinheiro. Mas depois olhou para Jasper, sentado na cama do hospital, à espera de ser levantado, e engoliu essas palavras. Este não era o momento para orgulho. Tristan levou os dois de volta para Crescent Falls. Jasper dormiu o caminho todo, exausto após a longa noite, enrolado no banco de trás debaixo do fino cobertor do hospital. De vez em quando ele tossia suavemente durante o sono, e de cada vez tanto Rosalie como Tristan ficavam tensos por um momento, e depois expiravam lentamente quando a sua respiração se acalmava. Rosalie sentou-se no banco da frente a olhar pela janela. A paisagem passava. Campos e florestas e pequenas casas dispersas ao longo da estrada. Ela queria dizer algo. Queria agradecer-lhe pela noite anterior. Queria pedir desculpa por tudo o que tinha acontecido. Queria explicar mais sobre as escolhas que fizera há 5 anos. Mas não sabia por onde começar. E talvez, por agora, o silêncio fosse suficiente. Eles chegaram a Crescent Falls à meio da tarde. Connor estava à espera à porta. A preocupação no seu rosto a vincar ainda mais as linhas ali. Quando o carro parou e Tristan abriu a porta de trás para tirar Jasper, Connor desceu os degraus da varanda o mais rápido que o seu corpo debilitado permitia. Ele pegou em Jasper dos braços de Tristan e segurou o menino perto, os seus olhos vermelhos. Obrigado, disse Connor a Tristan, a sua voz rouca de emoção. Obrigado por o teres levado. Obrigado por teres ficado. Tristan acenou com a cabeça. Ele não disse nada, mas o olhar que deu a Connor estava cheio de respeito. Os dois homens trocaram um breve olhar, e nesse momento, um entendimento passou entre eles que não precisava de palavras. Connor virou-se e levou Jasper para dentro para que o menino pudesse descansar.
Rosalie começou a seguir, mas depois parou nos degraus da varanda. Ela virou-se para olhar para Tristan, que ainda estava de pé ao lado do carro. Rosalie e Tristan permaneceram do lado de fora, na varanda. O sol da tarde estava a pôr-se lentamente a oeste, derramando luz dourada e âmbar sobre o lago Michigan. A água brilhava como se estivesse salpicada de milhões de diamantes, e o vento suave que vinha do lago trazia o cheiro de água e relva úmida. "Estiveste acordado a noite toda", disse Rosalie, quebrando o silêncio entre eles. "O menino estava doente", respondeu Tristan, a sua voz calma. Como se isso explicasse tudo, e talvez para ele, realmente explicasse. Rosalie olhou para ele. "Não tinhas de fazer tudo isso", disse ela suavemente. "Não nos devias nada." "Ele é meu filho", disse Tristan, a sua voz a baixar. "Eu tinha de o fazer, não porque devia a alguém, mas porque ele é meu filho." Silêncio. O vento agitou os ramos do velho ácer no quintal. Então Tristan falou novamente, lenta e cuidadosamente, como se pesasse cada palavra. "Eu não vim aqui para exigir o direito de ser o pai dele." Rosalie olhou para ele surpreendida. "Eu sei que perdi 5 anos." Tristan continuou, os seus olhos fixos no lago distante. "Não posso recuperar esse tempo. Ninguém pode. E não posso forçar nada sobre ti ou sobre o Jasper. O menino tem uma vida aqui, ele tem um pai que o criou desde pequeno. Não tenho o direito de destruir isso." Ele virou-se para olhar para ela, e o cinzento aço dos seus olhos suavizou-se. "Estou apenas a pedir uma oportunidade para provar que mereço fazer parte da vida dele." Rosalie não disse nada. Ela não sabia o que dizer. "Eu cubro o custo da cirurgia do Connor", Tristan continuou. "O melhor hospital de Chicago, os melhores médicos, sem compromissos." "Tristan", começou ela, com a intenção de protestar. "Sem compromissos", repetiu ele, a sua voz firme. "O Connor é um bom homem. Ele ama o Jasper como se fosse seu. Ele esteve ao teu lado e ao lado do menino todos estes anos. Ele merece a oportunidade de viver. Isto não é sobre ti ou sobre mim. Isto é sobre fazer o que é certo." Rosalie sentiu os seus olhos a arder. Ela piscou rapidamente, tentando conter as lágrimas. "Eu voltarei todos os fins de semana", continuou Tristan, "para ver o Jasper, para o conhecer, lentamente, sem pressa, sem pressão." Ele olhou diretamente nos seus olhos, até que o Jasper tenha a idade suficiente para decidir por si mesmo o que quer. Rosalie ficou em silêncio por muito tempo. Ela olhou para o lago onde o sol pintava todo o céu de vermelho. Depois perguntou, a sua voz tão suave como o vento: "Por que guardaste o relógio?" 5 anos. Por que não o deitaste fora?" Tristan sorriu. Pela primeira vez desde que chegou aqui, um sorriso verdadeiro tocou a sua boca. "Pela mesma razão que tu guardaste o teu", respondeu ele. Rosalie sentiu o seu coração começar a bater mais rápido. Ela não disse nada. Não conseguia. Tristan meteu a mão no bolso do casaco e tirou um telemóvel novo. Ele estendeu-lhe. "Desta vez não tens de esperar até estares desesperada para ligar", disse ele. Rosalie pegou no telemóvel. A sua mão tremia ligeiramente. "A qualquer hora", disse Tristan, a sua voz gentil. "Para qualquer coisa, eu estarei aqui." Rosalie acenou com a cabeça. Pela primeira vez desde que ele chegara àquela cidade, ela aceitou. Sem protesto, sem recusa, apenas aceitação. Tristan olhou para a casa onde uma luz amarela e quente brilhava através da janela da cozinha. "Quero levar o Jasper à escola amanhã de manhã", disse ele. Antes de voltar para Chicago, Rosalie olhou para ele e depois acenou com a cabeça. "Está bem." 3 meses após a noite no hospital, Connor foi internado num dos melhores hospitais de Chicago para uma cirurgia ao coração. A operação durou 6 horas. E quando o médico finalmente entrou na sala de espera para anunciar que tudo tinha corrido bem, Rosalie desabou em soluços nos braços de Meg. Meg tinha vindo com ela para lhe dar apoio. Connor ia viver. Ele teria muitos mais anos com a sua família. Quando Rosalie perguntou sobre o custo da cirurgia, a enfermeira na recepção apenas sorriu e disse que tudo já tinha sido pago. Não havia nenhum nome na conta, nenhum papel para ela assinar. Rosalie sabia. Connor sabia. Nenhum deles disse uma palavra. Não era preciso. 6 meses depois, uma pequena casa em Crescent Falls foi posta à venda e rapidamente encontrou um comprador. O comprador era uma empresa de Chicago de que ninguém na cidade tinha ouvido falar,
Mas todos sabiam exatamente quem estava a usar a casa. Todos os fins de semana, o elegante carro preto aparecia na estrada principal e Tristan Cole saía e caminhava até a pequena casa a apenas alguns minutos a pé da de Rosalie. As pessoas na cidade sussurravam, estavam curiosas, mas ninguém se atrevia a fazer perguntas, e Jasper chamava-lhe a casa do Sr. Tristan, correndo para lá todos os sábados de manhã como se fosse o hábito mais natural do mundo. 9 meses depois, a vida em Crescent Falls encontrou um novo ritmo. Todos os fins de semana, Tristan ensinava Jasper a jogar xadrez. Os dois sentavam-se um em frente ao outro na pequena mesa de xadrez, na nova sala de estar de Tristan, enquanto a luz da tarde entrava pelas janelas. Tristan ensinava o menino a pensar vários lances à frente, a ver mais longe do que o que estava claramente à sua frente. E Connor ensinava Jasper a pescar. Todos os domingos de manhã, os dois saíam para o lago, sentavam-se no velho cais, lançavam as suas linhas e falavam sobre tudo e mais alguma coisa. Connor ensinou-lhe a paciência, a saber esperar e a valorizar os momentos de silêncio. Uma vez, um dos colegas de Jasper perguntou-lhe quem lhe ensinava tudo o que ele sabia. Jasper sorriu e respondeu que tinha dois homens que lhe ensinavam tudo, o pai Connor e o Sr. Tristan. Um ano depois, numa noite de outono, as folhas amarelas tinham caído por todo o quintal, formando um tapete dourado sobre a relva em frente à casa. Rosalie sentou-se na varanda com Jasper, que agora tinha 6 anos, mais alto e mais magro, mas ainda com os olhos cor de âmbar brilhantes da sua mãe. Connor estava junto à janela da cozinha, a olhar para fora, e Tristan acabara de chegar, subindo os degraus da varanda. Rosalie olhou para Jasper. Ela tinha pensado nisto durante meses. Tinha falado com Connor e Tristan, e ambos concordaram que chegara a hora. Querido, preciso de te dizer uma coisa, disse ela. Jasper olhou para ela. O que é? Rosalie respirou fundo. Connor saiu para a varanda e ficou ao seu lado como um pilar silencioso de apoio. Tristan parou nos degraus, entendendo o que estava prestes a acontecer. Sabes, o Sr. Tristan, começou Rosalie, a sua voz gentil. Jasper acenou com a cabeça. O Sr. Tristan vem cá e brinca comigo. Ele ensina-me xadrez. Ele não é apenas amigo da tua mãe. Rosalie disse lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado. Jasper inclinou a cabeça sem entender. Connor ajoelhou-se ao lado do menino e pegou na sua mão. Jasper, o Sr. Tristan é o teu pai biológico, disse ele suavemente. Jasper ficou imóvel. Ele olhou para Connor, depois para Tristan e depois para a sua mãe. Os seus olhos cor de âmbar piscaram enquanto ele tentava entender o que acabara de ouvir. Mas Jasper disse, a sua voz cheia de confusão. O pai Connor é o meu pai. Connor sorriu, um sorriso gentil e firme. Eu ainda sou o teu pai, disse ele. Isso nunca vai mudar. Eu ainda te amo exatamente da mesma forma que no primeiro dia em que te segurei nos meus braços. Então Jasper pensou por um momento, a morder o lábio. Eu tenho 2 pais. Tristan aproximou-se. Ele ajoelhou-se para que os seus olhos cinzentos aço encontrassem os olhos cor de âmbar do seu filho ao mesmo nível. Sim, disse ele, se é isso que queres. Jasper estudou-o por um longo momento. Depois perguntou com a sua voz clara e pequena. Pai Tristan, gostas de mim? Sim, respondeu Tristan sem hesitação. Desde a primeira vez que ouvi a tua voz através daquele relógio, o rosto de Jasper iluminou-se num sorriso radiante, o sorriso confiante de uma criança. Bom, disse ele, porque eu também gosto do pai Tristan. Depois acrescentou, com a inocência perfeita que só as crianças possuem, o pai Connor ensina-me a pescar. O pai Tristan ensina-me xadrez. Eu gosto dos dois. Naquela tarde, Tristan e Jasper sentaram-se a pescar junto ao lago Michigan. As suas canas de pesca pousavam sobre a água parada. O menino de 6 anos sentou-se ao lado do seu pai biológico, a tagarelar sobre a escola, sobre os seus amigos, sobre o peixe grande que quase apanhou na semana anterior. Tristan ouvia, sorrindo de vez em quando, um sorriso que ninguém teria imaginado ser possível no seu rosto 5 anos antes. Na varanda, Connor e Rosalie estavam juntos a observar o lago. Uma família estranha, disse Rosalie suavemente. Connor sorriu e pegou na mão da sua mulher, mas ainda assim uma família. Rosalie olhou para os 2 homens da sua vida,
Um a quem ela era grata por estar ao seu lado nos anos mais difíceis. Um que ela nunca deixou verdadeiramente de amar, por mais que tentasse fugir durante 5 longos anos. E o filho deles ria entre eles, feliz da maneira que só uma criança pode ser feliz. 5 anos antes, ela acreditava que tinha de escolher. Agora ela entendia que não precisava de escolher. Ela só precisava de aceitar. 5 anos antes, Tristan Cole era um homem sem fraquezas. Ele construiu o seu império com frieza e disciplina. Agora ele tinha 3 fraquezas: Rosalie, Jasper e também Connor. 3 pessoas que o podiam ferir. 3 pessoas que o podiam fazer desistir de tudo. No entanto, estranhamente, ele nunca se sentira mais forte. Esta história lembra-nos que uma promessa verdadeira não tem data de validade. 5 anos, 10 anos ou uma vida inteira. Se realmente pretendes cumprir a tua palavra, encontrarás uma maneira. Às vezes, a pessoa por quem esperamos não liga, mas a chamada ainda chega, apenas de outra forma. Uma criança curiosa, um relógio antigo, uma noite sem dormir. E, acima de tudo, família não é sobre sangue. Família é sobre as pessoas que escolhem ficar. As pessoas dispostas a ficar acordadas a noite toda num hospital. As pessoas dispostas a conduzir 3 horas no escuro. As pessoas que amam uma criança que não é sua por sangue, como se essa criança fosse parte do seu próprio corpo e alma. Se esta história tocou o seu coração, por favor, clique no botão de gostei para nos apoiar. Partilhe este vídeo com as pessoas que acreditam que também vão adorar esta história. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as histórias com significado que partilhamos todos os dias. Gostaríamos muito de saber como esta história o fez sentir. Concorda que família não é apenas sobre sangue? Já esperou por alguém por muitos anos como Tristan fez? Deixe um comentário abaixo e partilhe o que vai no seu coração. Nós ouvimos e valorizamos cada palavra que partilha conosco. Adeus por agora e vemo-nos no próximo vídeo. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz em todos os dias que virão. Adeus.